O FPLcast de hoje vai tratar de um tema fundamental em nossos dias, que é a saúde mental. Um tema que passou a ser como um projeto incluído nas políticas públicas e tem sido abordado através de uma campanha com o nome de Janeiro Branco. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, né, que é o Leandro Ruffoni, né, um médico clínico, clínico geral, né, e pós-graduado em psiquiatria e saúde mental, também, né, pós-graduado em fisiologia do exercício, mestrado e doutorado em neuroendocrinologia e professor e pesquisador. Atualmente, ele atua no CAPES livremente, no PA da Lagoa e no PA Central de Pedro Leopoldo. E é sócio da Clínica Lapidare Saúde Mental e Estética. Outra convidada é a nossa amiga, né, e colega Isabel Cecília de Oliveira Lopes, psicóloga graduada pela PUC Minas, especialista em psicodrama e grupos, é psicóloga clínica com formação em terapia breve sistêmica, faz atendimentos presenciais em Pedro Leopoldo e virtuais por todo o mundo, e é também psicóloga jurídica para perícias psicossociais junto à vara de família. Trabalha como facilitadora de constelações familiares sistêmicas e foi, durante muitos anos, gerente dos serviços da Clínica da PAI de Pedro Leopoldo e atualmente atende na Clínica Miguel Monteiro. E eu, né, sou Vanina Dias, né, psicóloga também graduada pela PUC Minas, né, tenho mestrado em educação e doutorado em psicologia. Sou responsável técnica pela Clínica Espaço, consultórios terapêuticos, e tenho uma experiência, né, como professora e coordenadora de cursos de psicologia. Estou aqui na FPL como procuradora institucional, né. Falar, né, de Janeiro Branco, né, assim, de alguma forma, é falar sobre, um tema que já tem sido, incluído, né, em nossa calendário, né, desde 2014, né. Foi idealizado por psicólogos de Uberlândia e que tinha como objetivo, né, principalmente, chamar a atenção para a importância da saúde mental e promover a conscientização sobre as questões psicológicas desse aspecto. Desde então, essa campanha tem sido vivenciada, né, e ganhando destaque em vários países, né, e com relação a eventos que são, de alguma forma, partilhados, né, entre instituições, né, com ações, né, voltadas principalmente para o bem-estar emocional de cada um, né. Em termos simbólicos, né, e culturais, né, o mês de janeiro foi escolhido por se tratar de um mês em que as pessoas, né, fazem promessas e planejam mudanças. E com isso, estão mais propensas a pensar e repensar, né, em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência e em algumas emoções e seus sentidos existenciais, né. E como é uma fal fa desculpe, como é uma folha em branco ou matéria em branco que somos todos nós, todas as pessoas podem, né, ser inspiradas a escreverem ou a reescreverem suas próprias histórias de vida. A campanha, então, atinge diferentes públicos, inclui escolas, empresas e comunidades, e a FPL, né, não podia ficar de fora disso, né. Então, quando a gente proporciona, né, um espaço para discussão, né, sobre esse tema, né, precisamos contribuir de alguma forma para a construção de uma sociedade com mais consciência e com mais comprometimento com o bem-estar psicológico do ser humano, né. Como sabemos, né, a saúde mental é uma preocupação global e muitos países têm enfrentado esse problema, né? E principalmente distúrbios relacionados à ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos que temos visto crescer a cada dia. Isabel, fale um pouco para nós, né, sobre os dados de saúde mental no Brasil hoje e como você tem visto, né, essa perspectiva, né, no seu trabalho diário. Bom, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui defendendo algo que eu acredito muito, que é a educação em saúde e também colocar sobre a mesa um tema que faz muita diferença na nossa vida, né? Uma mudança, uma virada de chave, porque quando nós enfatizamos a saúde mental, não estamos olhando para a doença, né? Porque o que a gente mais vê são os diagnósticos, os transtornos, mas nós temos que cuidar para que eles não se instalem, né? Então, é uma ação Exatamente. preventiva e isso se dá com conhecimento.
né? O conhecimento nos permite transformar. Uhum. Então, assim, desde o ano passado, quando eu tomei a decisão de me dedicar exclusivamente à clínica psicológica, né? Depois da minha carreira na APAE, e exclusivamente, né, Vanina? Porque em Uhum. paralelo ela sempre aconteceu. E dentro dos estudos, e eu me impactei muito com os resultados das pesquisas que eu andei lendo ano passado sobre a saúde mental do brasileiro. E fiquei pensando assim, o que eu podia fazer, né? O que eu podia fazer para contribuir um pouco com isso, além da minha intervenção enquanto terapeuta na clínica, né? Então, os dados chamam muita atenção. E então, você me pede, né, que os dados, eu achei interessante uma pesquisa do Datafolha, que é o Instituto de Pesquisa do jornal A Folha de São Paulo. Eles Uhum. pesquisaram o contraste entre a percepção de saúde e a real condição da saúde das pessoas, né, da amostra Sim. que eles usaram. E foi interessante que cerca de 70% das pessoas, ou seja, entre 10, 7 pessoas, acreditam que a saúde mental está ótima ou boa. Uhum. Embora queixam desânimo, falta de prazer nas atividades do dia a dia, né, esgotamento, cansaço, né, outros 23% consideram sua saúde mental regular e apenas 7% disseram ser ruim ou péssima. Uhum. Só que, né, a gente vê que na realidade não é bem assim, né? Então, principalmente nesse momento pós-pandemia, né, que no período da pandemia, nós vimos um boom das questões emocionais, das questões relacionais, tanto que houve até uma abertura muito grande para os serviços de saúde mental serem feitos de forma remota, né, como um recurso para ajudar as pessoas a superarem aquele momento que foi tão difícil para todos nós, né? Uhum. E apesar da Organização Mundial de Saúde ter decretado já o final, né, dessa pandemia sanitária, nós ainda estamos vivendo as sequelas sobre elas, né, sobre ela. Então, assim, muitas situações que foram instaladas naquela época permaneceram, Uhum. né? Então, a insegurança, a ansiedade, a falta de perspectiva, né? As Uhum. famílias, né? Muitas famílias perderam pessoas importantes que contribuíam às vezes para não só para a subsistência financeira, mas também os apoios, né? Pessoas de Uhum. referência, apoio, mudando o contexto geral de vida das famílias, né? Uhum. Então isso reflete na nossa saúde mental, com certeza. E aí a gente vê, né, uma demanda permanente e grande para os serviços de saúde. Nem todas as pessoas têm acesso, nem Uhum. todas que têm acesso permanecem, porque não é uma vara de condão, né? As coisas exigem Sim. um enfrentamento, né? Um ato de coragem você comparecer a uma consulta psicológica, uma consulta psiquiátrica, é Uhum. reconhecer que precisa de ajuda, né? É Uhum. sair do perfeccionismo, dessa exigência que nós Uhum. temos de que temos que dar conta de tudo, né? Nós somos humanos, nós Uhum. somos seres humanos, frágeis, estamos em construção, precisamos uns dos outros, né? Então, movimentar com essa pressão não é uma coisa muito simples. Você tem que Uhum. abrir mão de algo para que a coisa circule, né? Uhum. E aí, como que vai ser? Como que vai acontecer? Então, essa percepção, né, na pesquisa mostrou isso, que as pessoas diziam, né, 70% lá que estavam bem, mas procuram serviços de saúde mental, procuram renovar as receitas dos medicamentos, estão ansiosos, têm distúrbio de sono, distúrbios alimentares. Muitas vezes nós não sabemos que algo que nós estamos sentindo no nosso corpo é reflexo de questões emocionais, né? Uhum. Então, até tem um ditado popular que fala que aquilo que a nossa mente não elabora, o nosso corpo sente Uhum. e manifesta, Sim. né? Uhum. Então, se nós não estamos atentas às questões subjetivas, o que está acontecendo com as minhas emoções, os meus sentimentos, o corpo vai refletir isso. Uhum. E aí no corpo, às vezes, fica mais fácil
para a gente perceber, né? Mas, no entanto, já é algo já mais crônico, já mais difícil, às vezes, de ser Sim, sim. tratado, entre aspas, né? Então, a importância da prevenção, da gente se perceber enquanto ser humano, saber quem eu sou, sua identidade, seu autoconhecimento, saber que a gente muda no decorrer da vida, as nossas necessidades mudam, nossa realidade muda, e a nossa capacidade de adaptar a esse contexto, né? Então, os dados são alarmantes, mas há também, por outro lado, uma procura maior também pelos serviços, né? Por mudar a realidade. E eu acredito nisso, né? Eu acredito que é possível chegar às pessoas. Duas coisas importantes que você falou que eu gostaria né, de comentar, né, em termos de experiência mesmo profissional. Né? Assim, como você sabe, eu trabalho como avaliadora de cursos de psicologia. Nesse período pós-pandemia, algo que impactou bastante foi a quantidade de instituições de ensino que estão abrindo cursos de psicologia no Brasil. Né? E isso assim, me trouxe também um dado que né, não sei se vocês sabem, né, mas é um dado recente, que o Brasil é hoje o país no mundo que mais forma psicólogos. Né? Então, né, antes era o curso de direito, né? O Brasil era o país do mundo com mais advogados, né? Assim, hoje são psicólogos. Né? Assim, isso eu acho que vai de encontro a esse dado, né? Assim, que a gente vê como que pós-pandemia as pessoas passaram a buscar mais né, pelo cuidado da saúde mental e como que as pessoas assim, né, se interessaram nessa formação com o sentido de não só de cuidar, né, de quem, né, demanda, mas também de um autocuidado, né? Assim, porque enquanto professora num curso de psicologia, a gente vê que, né, os próprios estudantes estão ali como quem busca ajuda, né? Assim, para depois ajudar. Né? E aí eu acho que assim, é importante, né? Vamos ouvir agora, né? A versão do Leandro, né? Da área médica, né? Da psiquiatria. Como é que ele tem visto, né? Como é que vocês têm visto, né? Essa perspectiva, né? Assim, tanto, né? Desse crescimento, né? Da demanda, né? Pelo apoio, né? Psicológico, psiquiátrico, né? Quanto também os cuidados que têm sido necessários a gente ter para que as pessoas voltem a ter um equilíbrio emocional, né? Voltem a ter saúde. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com todos vocês, uma mesa de peso, realmente, profissionais gabaritados, reconhecidos. Agradecer o FPL Cast pelo convite e dizer que, só apenas reforçando a fala de vocês, né, o mais importante que eu acho de tudo isso, num momento como esse, é a gente conseguir passar informações. A gente não é dono da verdade, mas a gente estuda bastante e a gente tenta contribuir ao máximo com o que há de cientificamente comprovado, né, nessa área nossa. E eu acho que a população está carente disso, a população está precisando disso. Né? Só para complementar um pouco sobre a parte da epidemiologia, e já indo de encontro com esse dado que você me passou, Janina, e agora para a gente, que eu desconhecia sobre os cursos de psicologia, né, a formação dos psicólogos, eu acho que está casando, porque o Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo. É o primeiro lugar, o pódio lá em cima é o nosso país, infelizmente. É um dado muito preocupante. E que bom que está tendo, nesse momento, uma procura pelo curso de psicologia, porque a gente sabe que a base de tudo, o principal tratamento é o tratamento psicológico, né? Feito com um profissional da psicologia. E, por último, que a gente entra com a parte medicamentosa, que a gente vai falar um pouquinho adiante. Então, assim, eu fico contente por esse dado, né? Que de uma certa forma vai ajudar a gente a conseguir lidar com essa demanda. E o Brasil ainda por cima está em 5º lugar do país mais depressivo do mundo, o primeiro da América Latina. Então, assim, essa pesquisa, eu concordo, eu acho que ela tem um viés de interpretação até mesmo da própria pessoa, com quem respondeu, né? Os participantes, talvez eles
não tenha uma autopercepção, um autoconhecimento. Por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre saúde mental. Saúde mental é algo muito mais amplo do que simplesmente só falar, hoje eu estou bem, né? Então, assim, a gente vê que diariamente as pessoas têm convivido com angústia, têm convivido com medo, com ansiedade, caladas, tá? Esse que é o problema. Caladas, não procuram ajuda, não procuram se abrir, não procuram profissional. E eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir lidar com isso é quebrar esse tabu. Psicólogo, psiquiatra não são sinônimos de doido, não são sinônimos De né, incapacidade, né, incapacidade, Leandro? nem nada. Né? Pelo Maluco. contrário, a gente fala na área médica que as pessoas deveriam procurar muito mais o assistência médica, a equipe médica, né? Enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, entre outros colegas aí, tentando buscar prevenção. Né? O problema é que a gente já tem uma cultura de procurar realmente quando a coisa está feia, digamos assim, né? Quando começa a ter os transtornos a prejudicar muito o cotidiano das pessoas. Então, eu acho que aqui é um momento muito importante, né? Eu falei para vocês que eu sou um fã número 1 da gente sair aos 4 cantos e discutir, debater, levar informações. E quando tem uma mesa rica dessa, eu acho que fica mais interessante ainda. E como é que você tem visto, Leandro, né, assim, né, no serviço público, né, que é onde você tem o seu maior quantidade, né, de pacientes, né, vamos dizer assim, como é que as pessoas buscam por esse cuidado, né, se é que buscam já, né, no momento em que já estão, vamos dizer assim, né, quase que à beira da morte, né, na morte psicológica, né, vamos dizer assim, ou se buscam com uma perspectiva de prevenção? Olha, infelizmente, com a perspectiva de prevenção, raramente alguém procura com essa perspectiva. Normalmente, quando procuram acesso a um serviço, quando realmente os casos estão ficando mais graves, está causando alguma disfunção, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja com si mesmo, né? Então, o que a gente percebe? Eu atuo tanto no CAPS Livremente, um excelente serviço, por sinal, como atuo também no pronto atendimento, mas também já atuei em unidade básica de saúde. O que a gente percebe? Que normalmente as pessoas, quando procuram esses serviços, já estão com casos assim, à beira, por exemplo, de uma crise de ansiedade, né, que o pessoal fala, ou um quadro depressivo mais avançado. Porém, isso não é de um dia para o outro. Né? São condições para se tornar um transtorno mental, demora, não é de um dia para o outro. São coisas que vai enchendo o copo, digamos assim. É Eu comparo as emoções como um copo, né? O bom é ele estar na metade, nem cheio nem vazio. Então, só que o que acontece? Se as pessoas, né, nós mesmos, se a gente não procurar fazer por onde a gente esvaziar um pouquinho, porque esse copo enche todo dia. Todo dia ele enche na sua casa, ele enche no seu trabalho, ele enche na sua igreja, ele enche em vários locais. Então, se a gente não procurar fazer com que a gente esvazie um pouco esse copo, ele vai transbordar. E normalmente as pessoas procuram quando ou está à beira de transbordar quando transborda. Então, assim, eu acho que vale mais, a gente vai comentar um pouquinho depois as causas, né? O que a gente pode fazer para prevenir, mas basicamente é isso. Eu acho que a porta principal do serviço, já aproveitando para falar, o fluxo é sempre unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde deveria ser a segunda casa do cidadão, tá? Seja para prevenção, seja para tratamento. A partir dali, né, a pessoa identificou que está com algum problema, está passando por alguma situação, ela procura o serviço de saúde, o médico da família, ele vai atender, ele tem capacidade para isso, juntamente com a equipe de enfermagem, os psicólogos. Se caso eles perceberem que a situação é um pouco mais complicada, aí sim eles encaminham, né, para o setor mais especializado, que no caso
seria o CAPS livremente para o adulto e o Crescer, que seria Para criança e o adolescente. Infanto-juvenil. Aham. Então, basicamente, seria Uhum. esse o trâmite, né? Uhum. E também o setor privado, Uhum. caso for algo mais grave, a pessoa tem um pouco mais de condições e tudo. Mas o Uhum. importante é procurar o serviço. E no pronto atendimento são aqueles casos bem agudos, aqueles casos onde ocorre crise Risco, de né? ansiedade, risco Uhum. para De vida, entre outras de coisas. agressão, Sim, né? sim. Aham. Basicamente é isso. E eu acho interessante, né, assim, quando você fala, né, assim, as pessoas buscam, né, algo que me veio aqui foi de pensar na questão socioeconômica, né, assim, né, independente de ser uma pessoa que tem uma condição financeira que possa buscar o serviço privado, né, ou os planos de saúde, né, a atenção básica, ela, né, assim, em casos de urgência, né, a gente precisa estar atento a isso, né, assim, que muitas vezes num consultório, né, uma pessoa em crise, ela não vai ser atendida, né, assim, Uhum. ela, né, teria que buscar, né, um hospital ou mesmo, né, um espaço de atendimento onde ela possa ter, né, ser medicada, né, assim, e muitas vezes num consultório particular, né, seja do psiquiatra ou, né, numa clínica de psicologia, isso não vai acontecer, Não, né, não. Não. E a né? pessoa, quando está em crise, realmente tem que procurar o pronto Aham, atendimento. A gente tem sim. que tirar essa pessoa da crise Sim, para aí Uhum, sim encaminhá-la uhum, para o serviço é, mais especializado. Então, uhum, mas assim, a população hoje ela está bem assistida, uhum, tá? A pessoa às vezes ela fala assim, eu estou ansioso e tudo, preciso de um psiquiatra urgente. A rede não me dá essa oportunidade. Não, a rede dá, não com essa urgência que a pessoa acha que uhum. tem. uhum, Mas, assim, ela tem acesso ao médico, ela tem acesso A ao serviço equipe especializado, multidisciplinar, uhum, né? multidisciplinar, ter acesso ao psicólogo é muito importante. Na verdade, eu uhum, acho que antes até de chegar no psiquiatra, é uhum, muito importante passar pelo psicólogo. Inclusive, uhum, é dali que o psicólogo vai realmente ajudar a fazer essa triagem melhor. uhum, Olha, não, esse caso aqui talvez seria, né, uhum, passar para o psiquiatra ou Sim, não, ó, de uhum, repente sim, discutir com o médico da família. uhum, sim. Mas eu acho que a população está bem assistida. O que uhum, falta realmente é isso aqui, a gente uhum, vir aqui, passar as uhum, informações, passar como é que funciona o uhum, fluxo. uhum. Né? E E lembrando também, né, do que a Organização Mundial de Saúde ela vai falar, o que é saúde mental? Saúde mental é nós termos uma condição pessoal de resolver os nossos problemas uhum, cotidianos, né? De uhum, atuar, de Exatamente. resolver sim, de realizar os nossos sonhos, de superar as nossas frustrações, de lidar uhum, nos relacionamentos, estar bem na comunidade, usando os uhum, nossos recursos Uhum. pessoais, né? E Exato. também desenvolvendo uhum, outros. Isso é é. a saúde Aham. mental. E é Exato. interessante também a gente perceber que, assim, que, né, quem é que está sujeito a ter um problema mental, né, de saúde mental? 100% da Cem população. por cento da população. Desde as crianças, né, assim, com Sim, suas dificuldades, muitas vezes, né, que são percebidas, né, na escola, né, nos processos de aprendizagem, né, sim, na socialização, né, o adolescente, né, que às vezes, né, vai para um caminho, né, mais marginal, sim. né, como a bebida, drogas, né, ilícitas, né, e coisas desse tipo, como o adulto que muitas vezes desenvolve um processo depressivo maior, que causa aí, né, Uma assim, sobrecarga uma de sobrecarga trabalho, de né, o trabalho, coisas burnout. desse tipo, Muito né? bem colocado. Isso eu falo para os familiares Uhum, dos pacientes, isso eu falo para a equipe, isso eu falo para os colegas, quem não está muito na área, falo para os meus familiares, falo para todo uhum, mundo, falo comigo mesmo. O transtorno mental, né, a doença mental, ela não, ela não discrimina ninguém, ela não aparta ninguém. Ela não perdoa quem tem uma condição socioeconômica melhor, quem tem uma pior. Ela não perdoa quem é mais estudado, quem é menos estudado. Ela não perdoa o adulto, uhum, não perdoa criança, ou não perdoa ser homem, ser mulher, não perdoa nada disso. Ela, infelizmente, ela chega chegando. Ela faz parte da nossa condição humana, né, sim, Uhum. sim, como a deficiência, era algo que eu uhum, falava sempre Uhum. também lá na PAI, falo também em todos os Uhum. lugares e para mim também. E também, ela pode nos afetar em qualquer momento, né, e
E aí, outro dia, isso que eu queria contar, eu estava usando o Uber, aí conversando, quando a gente fala que é psicólogo, né? Uhum. Aí o Exatamente. motorista começou a conversar comigo e falou assim: Nossa, Isabel, que bacana e tal, eu valorizo demais. Ele é um usuário do serviço de saúde. E aí ele falou uma frase assim, que eu até anotei para não esquecer, que saúde mental é a saúde total. Uhum. Né? Então, se não tem saúde mental, não tem Sim, saúde nas outras áreas. exatamente. Né? Aham, exatamente. E assim, essa parte é importante a gente estar falando que pode acontecer com qualquer um. Por quê? Porque tem um estigma muito, muito grande ainda, né? Ah, a Uhum. pessoa é doida, ah, não sei o que está ficando doido. Sim. Ah, isso não, gente. Isso pode acontecer com qualquer um. Não dá, a gente não pode olhar para aquela pessoa que está passando aquele sofrimento mental e falar que, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa né, não serve para estar em sociedade, essa pessoa. Não, Uhum. vamos cuidar. Sim. Porque a gente não sabe se amanhã Uhum. vai ser a gente Sim. que vai estar no lugar dela. Então, assim, eu luto muito para isso, para a gente, apesar que melhorou muito, melhorou bastante. Sim. Né? As pessoas têm reconhecido isso, mas ainda assim, tem pessoas que têm um pensamento que De exclusão, né, Leandro? De exclusão. E não dá, porque amanhã pode ser, infelizmente, É, pode ser pessoa. e quando você fala isso, né, que a questão dos transtornos mentais, ele não escolhe ninguém, mas nós sabemos que tem fatores que favorecem mais uma certa condição, Sim. né? Então, depois, se a gente fosse detalhar, né, nós vamos ver que as mulheres têm uma condição mais atinge, né? São mais Isso. Perfeito. afetadas, né? A gente vê assim, Mas que, aí é multifatorial, na né? verdade, não escolhe ninguém. Tem, mas os transtornos mentais, eles têm umas preferências, digamos sim. assim. Fica bom. Né? Sim, Pode ser sim, qualquer um, sim. mas Exatamente. existem epidemiologicamente alguns transtornos que atingem mais as mulheres, Sim. atingem mais os homens. Alguns fatores de risco, né? Tem um fator genético associado, um Sim, fator, uma eles são história familiar multifatoriais associada, mesmo, né? mas Eu me eles lembro têm que umas eu me preferências. lembro Assim. que teoricamente, né, o Freud dizia que as mulheres são mais histéricas e os homens mais obsessivos. Né? Então, assim, dentro desse perfil, né, desse perfil, né, psicopatológico, né, a gente vê, né, assim, né, dentro de um quadro, por exemplo, né, de ansiedade, né, assim, muitas vezes os homens são mais ansiosos e as mulheres às vezes mais depressivas, né? Mas não quer dizer que nenhum homem pode ter uma característica depressiva. E o que eu percebo, né, principalmente na clínica, é que, né, é algo que a gente também já tratou aqui, é esse medo de assumir uma dificuldade, né, psicológica, né, assim, um transtorno psicológico, né, que muitas vezes os homens, né, que, né, nessa posição, né, de masculinidade, né, de machismo, né, assim, eles não assumem que tenham uma depressão, que tenham uma ansiedade. Vanina, São às vezes poucos, nem às vezes. percebem, porque Sim. como diz a pesquisa, né, Aham. a percepção não vem, não é de acordo com a realidade, Sim, né? E aí sim. a gente vê, quando nós estamos citando aqui as epidemiologias, né? O álcool e drogas, ele é muito mais encontrado entre os homens. Sim. Claro que tem mulheres que fazem uso, mas Sim. percentualmente os homens é um caminho que eles Sim. percorrem com mais frequência, Ontem né? mesmo eu atendi um paciente, um homem, e eu virei para ele e falei assim, olha, a gente conversando, né, sobre tratamento e tudo, que precisava de um acompanhamento psicológico, primeira coisa, eu disse a ele assim, olha, fica tranquilo, na verdade, todo ser humano deveria passar por um psicólogo. Não importa se esteja ou não com um problema. Sim. Tá? Todos nós precisamos. Eu preciso, vocês precisam, todos nós precisamos. Sim. Então, acho que isso aí meio que impactou um pouco assim ele. Eu falei, mas será? Eu falei assim, claro, claro. O acompanhamento com o profissional te faz, abre sua mente para muita coisa, te faz ter uma visão diferente. Eu falo com os meus pacientes, olha, o psicólogo ele não vai resolver o seu problema, mas ele vai te fazer enxergá-lo por outros ângulos. Sim, ver as você não possibilidades. Ver as né? possibilidades. Então, acho que assim, o trabalho de vocês é fundamental no tratamento, na verdade, é a parte mais importante. Né? Os medicamentos são muito importantes, Sim, mas deveria ser
a Uhum. última barreira a ser É. passada, sabe? É um recurso a mais, né, Isso. Leandro? Sim. Porque como as causas são multifatoriais, né? Exato. Então há condições que realmente vão se beneficiar da medicação. Uhum. E isso exige um cuidado, né? Não só uma responsabilidade de quem está fazendo o uso, mas do profissional também Sim. que está ali acompanhando. Né? Exatamente. Então Uhum. é algo que a gente precisa mesmo estar conversando. Não é a É. solução. Como o Leandro Uhum. falou, o transtorno não se instala num passe de Sim. mágica. Uhum. Então, o desfazer disso, a compreensão Sim. disso também não é um passe de Uhum. mágica. É. Não, né? E que nem o medicamento vai Exatamente. proporcionar. Exatamente. Então, né, agora caminhando já para a gente finalizar, né, assim, nosso tempo já está corrido, né, eu queria, né, assim, fazer, né, um bate-volta, né, pensando assim, em algumas orientações, né, que a gente possa estar levando para as pessoas, né, sobre como cuidar, né, da saúde mental, né, como cuidar e como prevenir, né, esse processo de adoecimento, né, assim, o que vocês poderiam dizer para nós, né, assim, o que a gente pode, né, dizer para as pessoas, né, que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, né, sobre essa perspectiva de prevenção, Vai lá, né? Leandro. Bom, primeira coisa, sobre essas causas, né? Por que causa esses transtornos? A gente sabe que é multifatorial. Tem a parte social, tem a parte econômica, tem a parte biológica, às vezes alguma outra doença pode desencadear um transtorno, o sedentarismo, o estilo de vida. Então, assim, é uma receitinha simples que parece tão simples, mas tão difícil de seguir. Eu diria que o primeiro medicamento que eu passo para o meu paciente, quando ele vem até mim, primeira medicação, ela é de graça, ela está disponível todos os dias, chama-se atividade física. Uhum. O exercício físico é fundamental. A gente, né, cada dia mais tem trabalhos mostrando isso, Sim, pesquisas sim. mostrando os resultados absurdos quando introduz o exercício físico na rotina diária das pessoas. Uhum. Diante de várias situações que a gente pode explicar em algum outro momento, mas a parte fisiológica ela existe com relação a isso. Segundo, se cobrar um pouco menos, tá? Olhar para sua grama, não olhar para a grama do vizinho. Hoje em dia, esse aparelhinho aqui, né? Esse aparelhinho ele é muito bom. Sim. Qual que é o problema? Sim. O problema é o conteúdo que a gente costuma utilizar dele. Muitos dos transtornos estão acontecendo porque as pessoas querem ser igual às pessoas que vendem perfeição nisso aqui. Sim, Uhum. exatamente. E eu gosto de pegar pesado nisso porque isso aqui aproxima quem está longe e distancia quem está perto. É raro você sentar numa mesa hoje e conseguir ter 5 minutos de conversa sem alguém pegar nisso aqui. Não sou contra, eu uso para o meu trabalho, gosto para minha parte social e tudo mais, mas eu acho que tudo tem que ter um certo controle. E isso aqui tem, né, as telas têm atrapalhado o sono das pessoas, tem causado ansiedade, entre outras coisas. Sim. Eu mesmo, se eu não me policiar, eu me transformo uma pessoa ansiosa por causa dele. Sim. Então, eu acho assim, dedicar atividade física, procurar um hobby, algo que goste, coisas simples da vida. Vai cultivar uma planta, fazer uma horta, adotar um animalzinho, sair com os amigos. As pessoas estão desaprendendo a aproveitar a vida. Sim. E quando eu aproveitar a vida, eu não digo de balada, disso, eu digo aproveitar a vida com coisas simples, um passeio, uma viagem, um café. Diminuir um pouco esse perfeccionismo pelo trabalho, perfeccionismo pelo corpo, perfeccionismo por ser a mãe perfeita, o pai perfeito, né, o filho perfeito. Sim. Então, e deixar, muitas das vezes, de seguir as pessoas que se vendem como perfeitas, porque não são. Várias delas que estão aí bombando nas redes sociais têm transtorno mental e tratam. Tá? Sim. Então, basicamente, eu acho que são coisas simples da vida, né? Uma boa alimentação, sono, importantíssimo. Uma mente cansada é uma mente irritada, é uma mente que briga com todo mundo, uma pessoa que briga com todo mundo é uma pessoa que fica triste, ansiosa e fica aquela bola de neve. E
sempre que possível, identificar algo de diferente, procurar o serviço de saúde, profissional de saúde. Dentre eles, para mim, o mais importante, a primeira barreira na parte profissional, digamos assim, é o profissional psicólogo. Tá? São vocês. Isso aí eu não abro mão. Meus tratamentos sempre eles giram em torno de 4 pilares. Você pode falar isso em tudo, tá? Quase deixando de falar. Eu acho que nós somos constituídos de físico, nosso corpo, mental, emocional, nossa mente, social, como a gente lida com as pessoas, com nossos relacionamentos, o famoso aprender a receber um não, que muitas das vezes é melhor que o sim, né? Saber lidar com as frustrações, ter resiliência. E por último, mas não menos importante, a fé. Tá? A gente precisa exercitar a fé. Não importa qual seja a religião ou no que acredita, tá? Mas a gente não pode ser tão prepotente a certo ponto de achar que nesse mundo somos os maiorais, só somos nós, estamos aqui. Cada um tem uma missão nessa terra para cumprir, né? E se a gente antecipar a nossa existência aqui, ou se a gente deixar de cumprir, vai fazer falta, tá? Então, assim, físico, através de atividade física, boa alimentação. Emocional, tá? Através de atividade física, boa alimentação, psicólogo, tá? E social. As relações que a gente estabelece, né? Física e o espiritual, aí sim é muito individual, cada um cuida dele. Ah, doutor, mas e as medicações? Quando há necessidade, né, que nem sempre precisa, elas serão bem-vindas. Serão bem-vindas, sim. Né, senão a gente não estaria prescrevendo tanto. Elas são bem-vindas. Porém, com parcimônia, porém com prazos de se iniciar, com planos de redução, de adaptação, de retirada, tá? Porque medicação ela é excelente, mas também tem os efeitos colaterais. Se fizer o mau uso dela, acaba piorando a situação. Sim, verdade. Então, basicamente, eu acho que é isso. Você acrescentaria, Isabel? Bom, impossível acrescentar, mas eu posso destacar algumas questões, né, que eu concordo plenamente com o Leandro. Inclusive, eu também prescrevo atividade física, acho que é fundamental, né, não só pela questão que nós vivemos hoje nessa sociedade urbana, né, que é tudo muito sedentário, o uso das telas, né, então a maior parte do tempo a gente fica parado, fica quieto, e há estudos comprovados, né, de que é necessário atividade física até mesmo para longevidade. Né? Se nós estamos vivendo mais, nós queremos viver melhor e bem. Né? Eu trabalho muito com adolescentes, com jovens adultos, então que são pessoas que às vezes estão naquele momento assim de quem sou eu? Quais são as escolhas que eu vou fazer, né? Então, assim, eu, enquanto mãe, passo por essa situação que minhas filhas estão nessa fase, né? Então, assim, aceitar a realidade como ela é. Né? Que tem coisas que nós não temos como modificar. E aí, então, quando você aceita a realidade, você é capaz de buscar as ajudas necessárias. E para as mulheres, né, enquanto mulher, quanto mãe, trabalhadora, a vida toda, filha de uma mãe que trabalhou também, é se deixar cuidar. Né? Muitas vezes nós nos perdemos no cuidado dos outros e não nos cuidamos. Não estou falando dos outros cuidarem da gente, não. É a gente mesmo se cuidar. Né? Então, tirar um tempo para fazer uma caminhada, para conversar com as amigas. Posso só completar? Isso aí é muito importante. O autocuidado. Tá? Eu costumo falar para todo mundo. Nessa parte temos que ser um pouco egocêntrico, um pouco exatamente. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, porque se não estivermos bem, como você vai oferecer ajuda para o próximo? Sim, eu falo muito para a isso mãe. Mãe, você ama tanto o seu filho assim? Amo, dou minha vida por ele. Eu falei, olha, aí já é demais, né? Não, tudo bem, eu acredito. Pode dar a vida, mas precisa cuidar da sua vida antes de cuidar dele. Mas antes de dar a vida, né, que vai fazer muita falta para o seu filho, você é capaz de cuidar da sua saúde? Sim, porque exatamente. Senão seu filho vai ter uma mãe acamada, uma mãe doente, sob efeito de medicações pesadas, entre outras coisas. Então, cuida de si primeiro, para depois
cuidar dele. Ame-se primeiro. E para as mulheres, principalmente, eu falo, olha, mulher tem que ter um tempo para ir no salão, tem que ter um tempo para fazer a unha, tem que ter um tempo para dar uma passeada, bater um papo com as outras amigas. Isso tudo é importante. Então, eu prezo muito por isso. A gente precisa realmente conscientizar as pessoas. Porque se a gente for olhar muito o que as pessoas dizem de nós, o que as pessoas vão julgar, a gente não faz nada. Nada mesmo. Então, assim, seja feliz na sua simplicidade, seja feliz com as o que suas tem, escolhas, com as suas escolhas. Tem uma palavra que eu acho muito legal, que usava-se muito pouco antigamente. Era lá na minha época do meu mestrado, tinha um trabalho que a gente fazia que usava muito essa palavra, resiliência. E a gente entendia aquilo com termos técnicos para um determinado produto. Hoje não, hoje a resiliência está em alta e é muito utilizada realmente para isso, que é aquela capacidade que o ser humano tem de lidar com as dificuldades, como diz o outro, de envergar, mas não quebrar, né? E cair, levantar, sacudir a poeira e continuar. Porque a vida, o mais legal da vida é a estrada que a gente percorre, né? O destino final é só um detalhe. Eu costumava falar lá com a minha equipe que a vida ela é feita de pequenos eventos. Grandes eventos na nossa vida são poucos. É quando nasce uma criança, num casamento, uma formatura. Então pensa, né? Então nós temos que ser felizes no dia a dia mesmo, fazendo aquilo que nos faz parar, respirar um pouco diferente, quebrar um pouco a rotina. Né? Aqui, por exemplo, é um evento simples, mas muito bom por sinal. Então, né, eu acho que a gente pode resumir, né, duas palavras que podem, né, nos dar a condição de pensar e repensar todos os dias a nossa saúde mental, né? Que é o autocuidado, né? Que é tudo isso que né, cada um de nós apontou como necessário para as nossas, né, experiências diárias, e o autoconhecimento, né, que a gente pode fazer a partir das nossas reflexões, a partir de uma relação com a espiritualidade, como também a partir de uma relação com um profissional de saúde que vai nos ajudar a pensar e a repensar as nossas escolhas e as nossas perspectivas de vida, né? Então, acho que é importante, né, assim, cada um de nós, né, é uma pessoa diferente, né? Cada um de nós sabe o que cada um precisa, sabe o que cada um necessita, deseja, né? E é isso que a gente tem que buscar, né? Tem que encorajar as pessoas a fazerem, né? A buscar, né? Um diálogo aberto, a oferecer, né? Ser um ouvido, né? Para um amigo, né? Até mesmo para um desconhecido, né? Que nos busque com uma, né? Numa esquina, né? Num Uber, né? No restaurante, né? Num café, e dar a essa pessoa a condição de buscar por essa nova perspectiva de vida, que são elementos chaves para poder criar aí uma cultura, né, desse cuidado e de uma boa saúde mental, né? E eu vou agradecer, então, né, ao Leandro, a Isabel, por essa conversa, esse bate-papo, né? Assim, eu acho que é importante a gente levar esse tipo de conhecimento, né? Que é um conhecimento simples, mas que muitas pessoas deixam de ouvir, né? Deixam de utilizar-se dele para que possa, né, trazer uma melhor perspectiva de vida para as pessoas, né? Assim, eu acho que é isso o nosso objetivo, né? E né, muito obrigada pelo tempo de vocês, né? Pela disponibilidade, nem pelos conhecimentos que a gente partilhou aqui. Jane, queria agradecer novamente também o convite, a Isabel aqui, também ao lado, agradecer esse momento tão precioso, tá? E dizer para as pessoas de casa, né? Acordem todos os dias e se perguntem como está a sua saúde mental, tá? Eu acho que é importante, né, a gente fazer essa autorreflexão e dizer que tem onde buscar ajuda, tem onde conseguir lidar com tudo isso. Queria agradecer a todos, dizer que agora a gente está lá também na Clínica Lapidário, se caso alguém precisar, depois a gente deixa o contato também. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, né, à faculdade, a Vanina, pelo convite, e também foi um prazer conhecer pessoalmente aqui o Leandro, né, com uma visão arrojada aqui da saúde mental. E também aproximar, né? Se o janeiro é branco,
e o janeiro acontece só uma vez por ano, vamos fazer esse branco todo dia, né? Quando a gente abre os olhos, é um novo dia onde nós podemos fazer uma coisinha. É uma coisa pequena, diferente, em prol da nossa qualidade de vida e da nossa saúde. Né? Assim, muito obrigada pela oportunidade que vem de encontro. A minha proposta também de estar contribuindo, né, com a comunidade nesse autocuidado, na autorresponsabilidade. Me coloco também à disposição para aqueles que precisarem. Né? Eu estou lá na Clínica Miguel Monteiro. Também aqui, né, na cidade que eu moro aqui. Então, muito obrigada. Né, agradeço aos dois novamente, né, e né, assim, só fechando, né, quando a gente fala, né, assim, é um janeiro branco, né, mas é um branco que é a base de todas as outras cores, né, assim, de cores que dão sentido à felicidade, né, à saúde, né, e ao partilhar de cada um em termos sociais e individuais, né, então, né, até mais, até um outro. Agradeço as pessoas, né, que estão nos acompanhando aí nas redes e finalizo aqui mais um, né, FPL Cast, né, nesse momento.